Salve, Estimosfera, tudo bem com vocês? E hoje é dia de review duplo, coisa que eu nunca fiz aqui no canal, mas vamos ver como é que isso sai. O motivo desse formato de vídeo é que as chaves foram enviadas para mim pela mesma pessoa, que por sinal trabalhou em ambos os jogos. Vocês com certeza já me ouviram falar do Terarin, autor de diversos jogos, dentre eles o Raging Blasters e o Missile Dancer. E ele trabalhou nesses dois jogos que nós vamos cobrir hoje aqui nesse review. Mas antes de eu começar a falar deles, já sabe, né? Se gostar do que vai ver aqui, por favor, deixa seu like, assina o canal e compartilhe o vídeo para ajudar a gente a continuar crescendo. E bora falar dessas duas belezinhas aqui que eu tive a oportunidade de jogar. Vou começar o vídeo por ordem de chegada das keys, afinal, tudo aconteceu enquanto eu estava de férias no Brasil, incapacitado de produzir vídeo. Eu gosto de fazer reviews, mas assim, eu me recuso a emitir uma opinião sem jogar os jogos o quanto eu achar necessário. Eu sei que tem gente que faz vídeo por fazer e fala qualquer coisa só para ali cumprir uma exigência do algoritmo do YouTube, mas aqui não é o meu caso não. Se eu não acho que o material tá bom, ele simplesmente não vai pro ar e, bom, isso é algo que eu me cobro bastante, afinal eu ia me sentir muito mal de enganar vocês. O Terarin me mandou essas duas keys em um espaço de tempo curto e eu tava de férias com a família, então assim, eu não ia parar para ficar jogando videogame, né? Então agora eu consegui jogar e só agora consigo emitir minha opinião. Eu tinha jogado bem pouco Terraflame quando eu falei dele no último episódio do Drops e acho que eu acabei falando besteira. Aliás, só um lembrete, o próximo vídeo é o Drops de maio, e foi um mês bem interessante, mas vamos falar primeiro do Terraflame. A besteira que eu falei é que ele era inspirado na série Thunder Force, mas acho que foi uma primeira impressão meio incorreta. Ele tem 3 armas que lembram Thunder Force, uma para frente, uma para trás, e uma que persegue os inimigos, além de um seletor de velocidade, mas as similaridades acabam por aí. Em termos de jogabilidade, ele se assemelha muito mais ao Raging Blasters, com ondas de inimigos que se repetem em ataques sequenciais, coordenados, mantendo aí um ritmo de jogo que flui muito bem. Thunder Force é muito mais agressivo, com ação mais distribuída em diversos níveis da tela, em diversas direções, e Terraflame ele é mais linear, mais coeso, digamos assim. É errado dizer que Terraflame é um jogo mais simples que Thunder Force? De jeito nenhum, até porque ele foi feito só por uma pessoa, né, no tempo livre, que é como o Terarin trabalha nos projetos dele. Mas essa simplicidade desmerece o jogo de alguma maneira? Não, de maneira nenhuma. Terraflame é mais simples, mas é muito viciante e muito divertido. A dificuldade padrão não é alta e você entende tudo o que tem que fazer em questão de segundos a partir do momento que você começar a jogar. Em termos de mecânica, a maior diferença entre Terraflame e Thunder Force é o medidor que se enche quando você não atira. Esse medidor fica no canto inferior esquerdo da tela e quando ele estiver cheio, você vai ter alguns segundos de tiro especial, que é a chave para o seu sucesso nesse jogo. O tiro especial faz mais dano e mata mais rapidamente os chefes de cada fase. Sem ele, leva-se muito mais tempo para derrotar os chefes, o que pode acabar causando aí perda de vidas. Os gráficos são simples e a música também, mas sinceramente eu achei que ambos combinam muito com o resto do jogo e sinceramente não me incomodaram. Defender. Power up. Power up. A diversão aqui é o ponto alto e isso o Terraflame tem de sobra. A curva de aprendizado é praticamente nula, sendo um jogo extremamente bom para jogadores iniciantes e que não querem grandes complicações com mecânica, sistemas de score e um monte de power-up esquisito que você tem que aprender como é que eles funcionam. Porém, se você quiser fazer tudo que o jogo oferece, a experiência com Terraflame é outra. O sistema de score funciona com base nos inimigos derrotados e nos cristais que você coleta quando eles morrem. E você só consegue fazer as duas coisas com perfeição se entender
que tem que seguir o ritmo do jogo, tirando proveito do posicionamento e das armas em cada onda de inimigos que aparece na tela. Terraflame é um daqueles jogos que não cobram muito e oferecem bastante em troca. Com o mínimo de esforço, o jogador consegue chegar perto do fim, mas o verdadeiro desafio é dominar os segredos para fazer altos placares. E isso só vai acontecer se o jogador assimilar o ritmo do jogo. Essa experiência que por si só é muito gratificante. Mas claro, se você quer um desafio, é só subir a dificuldade do jogo e preparar para ter a sua bunda chutada. O jogo é fácil na dificuldade padrão, mas esteja pronto para um desafio bem mais alto caso você mude isso, ou seja, também dá para agradar os jogadores veteranos do gênero que gostam de um jogo mais arcade, mais agressivo e mais estilo Caravan. Terraflame está disponível para Nintendo Switch e Steam. E por falar em Caravan, Star Gangnam é o outro jogo desse review, também produzido pelo Terarin. Esse é um shmup que presta uma homenagem muito grande aos jogos Caravan, especialmente jogos de PC Engine da série Star Soldier. Star Gangnam conta com a presença do ilustre Takahashi Meijin, famoso personagem da vida real, que era capaz de atirar centenas de vezes por minuto e que virou uma lenda no Japão por causa disso. Aqui ele é o Capitão Takahashi, que acompanha o jogador na jornada. E se os jogos anteriores do Terarin eram considerados fáceis, bom, esse aqui é bem diferente. Star Gangnam é um shmup tão difícil e metódico quanto os clássicos dos shmups dos anos 80, ou seja, prepare-se para morrer um monte de vezes. O jogo tem gráficos bem bonitos e uma trilha sonora que combina bastante com o conjunto, mas o que chama mais atenção aqui é sem dúvida a mecânica. O jogo depende de você ficar apertando o botão cada vez mais rápido, igual os shmups dos anos 80. E quando você fizer isso, o seu tiro vai ficando progressivamente mais forte. Existe tiro automático no jogo sim, e é só deixar o botão pressionado que ele funciona, mas aí o seu tiro não evolui. Como eu não quero ter tendinite, o que eu fiz? Já fui lá e busquei o meu controle com turbo. E bem, descobri que o jogo tem uma medida contra o controle turbo. O seu tiro fica mais forte com o turbo do joystick, de fato, mas existe um limite que ele funciona, que é limitado pelo medidor da barra de especial que fica no canto superior esquerdo da tela. Ou seja, você tem que acionar os tiros mais fortes, mas eles só funcionam por alguns segundos enquanto o medidor estiver cheio. Sinceramente, eu não gostei muito dessa mecânica, que ao meu ver só beneficia quem tem essa mania de ficar pressionando o botão que nem um maluco. Me deixa usar o meu joystick turbo ou então me dá um autofire, mas não cria uma dependência de ficar apertando o botão. Eu joguei com o joystick turbo aqui e o que eu fiz foi deixar um dedo pressionando o tiro e outro ligando e desligando o autofire e bom, o joystick não é feito para isso, então foi uma experiência meio desconfortável. Fora isso, a variedade de fases é incrível, o jogo é muito bonito e ele parece demais com jogos de arcade PC Engine do fim dos anos 80 e começo dos anos 90. Tem também um modo Caravan que é extremamente competente e faz exatamente o que o nome diz. Ele é um Caravan, igualzinho um jogo de PC Engine. Tem também um modo Challenge que ajuda você a treinar os padrões de movimentos inimigos e é bem interessante para quem quer aprender o jogo. Tem também um modo de competição de quem atira mais vezes por segundo apertando o botão com suporte a até 4 jogadores, que para mim é uma curiosidade, mas eu não vou jogar isso não. Enfim, Star Gangnam é um jogo extremamente bem produzido e que vale a pena você conferir, principalmente se você tiver um joystick turbo, né, para evitar aí ter que ir no fisioterapeuta no futuro. E esse jogo é um exclusivo do Switch, ao menos até o momento. E era isso, galera. Esses foram os 2 jogos do Terarin que eu fiz o review. Se vocês gostaram do que viram aqui, deixa um like, comenta e compartilhe o canal e a gente vai se falando, porque semana que vem tem Drops. E esse mês foi agitado pra caramba e tem muito assunto, inclusive mais jogo do Terarin também. Beleza? A gente se fala lá na frente então e por enquanto é isso. Abraço e fui!